Então tá. Eu vou começar então fazendo uma introdução bem breve, bem afastada, assim, de uma coisa muito conceitual para vocês pegarem bem, começar bem devagarzinho. O estudo da palavra deontologia deriva das palavras gregas de dever, que remete ao grego do deon, e daí sim, seu estudo normalmente tem algumas divisões aí dentro dessa tradução do grego antigo, e logos, que é a razão em grego. A filosofia moral contemporânea, a deontologia, é um daqueles tipos de teorias normativas. O que seria um tipo de teoria normativa? Teoria normativa são teorias éticas que pensam normas em gerais. Então, quando a gente tem um conjunto de normas, ela se torna uma teoria normativa, porque ela vai criar uma norma que deve ser seguida. Diferente do que vocês viram com Aristóteles, por exemplo, na aula passada, dessa vez a gente não vai centrar no agente, a gente vai pensar quais são as virtudes que o agente tem que ter. A gente vai pensar em qual ação que o agente deve tomar em face a um dilema ético. Porque a gente para pensar como se ética e a teoria ética fosse algo muito afastado da nossa realidade. Mas se a gente tem dois seres humanos vivendo no planeta, eles vão entrar em um desacordo ético, ou um acordo ético. E essa é toda a questão. A ética é o que nos une e a ética é o que faz a gente trabalhar como sociedade. E compreender esses mecanismos e quais as fontes desses mecanismos nos ajudam a navegar nisso que é a nossa sociedade hoje em dia. E quando a gente pensa em sociedade hoje em dia, a gente não pode pensar só no macro, o planeta, os países. Não, a relação mais simples, uma relação familiar é uma relação ética. Vocês, quando saem com os amigos de vocês, é uma relação ética. Todos esses tipos de construção vão criando normas. Então, a deontologia se enquadra nesse domínio de teorias morais, que trabalham a ética, que orientam e avaliam nossas escolhas do que devemos fazer, em contraste àquelas que orientam e avaliam o tipo de pessoa que somos ou devemos ser, que é as teorias das virtudes, que é a teoria aristotélica, em grande parte. Que nem a teoria das virtudes, Aristóteles é o grande pai, para a teoria deontológica, o grande pai vai ser Kant. E dentro desse domínio das teorias morais, que avaliam as nossas escolhas, os deontologistas se opõem aos consequencialistas. Os consequencialistas são aqueles que pensam no fim da ação. Ele vai pensar a ação que vai gerar a melhor consequência para o maior número de pessoas. Aqui eu estou bem amplo, porque semana que vem vocês vão ter aula com outros professores que vão trabalhar isso com vocês. Assim, eu separei esses três grandes braços dessa árvore que a gente entende que é a ética, para vocês terem uma ideia para comparar o que cada uma está se relacionando. Por exemplo, a deontologia, a preocupação é com o que devo fazer em face à ação. Então, a gente tem uma ação e a ação e o sujeito são centros. O que a gente vai ter é um sujeito que vai avaliar qual é a melhor ação a ser tomada. Ele não vai pensar no que essa ação vai gerar. Ele tem que pensar se essa ação ele deve agir em face a ela, ele deve realizar ou ele não deve realizar. Então, a gente tem com a deontologia um forte dever. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor agora, quando a gente for avançando. O consequencialismo, diferente e numa linha oposta à deontologia, vai se preocupar com qual é o melhor fim para o maior número de pessoas. E daí a gente tem ali embaixo o Aristóteles, o Kant e se eu não me engano, é o Jeremy Bentham. Os três pensando. Eles são três grandes embates da filosofia. Querendo ou não, a gente acaba recorrendo a eles ao longo quando a gente vai estudar filosofia, a gente acaba batendo muito com eles, querendo ou não. Nem seja para falar bem ou seja para falar mal. E, né? Todas as relações são relações éticas. Então, quando a gente cria teorias para avaliar e guiar as nossas ações, a gente vai entrar em embate com pessoas que vão criar teorias e vão ter outras formas. E essa questão de adequar qual é a melhor teoria para o melhor tipo de ação ou o melhor tipo de conflito moral é que criam esses branches, né? A gente fala, tem um termo, que é esses galhos que criam e vão se dividindo em novas formas de teoria e formas derivadas das teorias mais fortes, como a deontologia, o consequencialismo e a ética das virtudes. Aí embaixo, se vocês verem, eu separei a ação em três partes. Tem o sujeito, a fonte do dilema moral, que tem a ação, que é o resultado que vai gerar disso, e um fim que vai ser proposto após essa ação moral.
Então, a gente tem na deontologia o sujeito para a ação e o fim para a ação. A ação ela vai englobar todo o cerne da discussão dos deontológicos. Por isso que o dever, para quem estuda deontologia, ou a ética do dever, é muito forte. Já ali com o pessoal do consequencialismo ou utilitarismo, que é praticamente a mesma coisa, mas vamos explicar para vocês melhor semana que vem. Ele coloca o quê? O fim como a melhor o fim como a melhor parte da situação do dilema ético. Tanto que a justificação, que é uma preocupação da ética deontológica, a gente tem que justificar o porquê que isso é um dever. Para o utilitarista ou consequencialista, não. Ele vai estar preocupado em dizer assim, não, essa ação vai gerar o melhor bem para o maior número de pessoas. Agora, a justificativa disso é uma consequência desse fim. Mas só que na deontologia, não. A gente tem a ação ela deve ser feita e o fim corresponde a essa ação. Que eu tô meio gripado com esse termo maluco. E a ética das virtudes coloca o sujeito que, se possuindo a virtude certa ou o vício incorreto, ele vai ter ou ação virtuosa ou ação viciosa. Então, as teorias ontológicas julgam a moralidade das escolhas por critérios diferentes dos estados de coisas que essas escolhas ocasionam. Isso parece complicado, é um jogo de palavras, mas, como tudo na filosofia, trata de dissecar em partes. Então, teorias ontológicas julgam a moralidade. Então, a ética é o julgar moral. E daí, o que é esse julgar moral? São as escolhas por critérios diferentes de estados. Estados diferentes de coisas referem à ação. O que vai influenciar? Então, a gente tem o agente, a ação e o fim. A ação é que você tem que focar. Aqui, a ação em si é que ela tem que dizer se eu devo ou não tomar aquela atitude moral ou recusar aquela atitude moral. Isso quer dizer que devemos pensar nossas justificativas morais, por que justificamos que tomamos essa atitude moral a partir do ponto do agente, não da ação em si. O agente vai justificar a ação a partir da ação. Parece um círculo meio vicioso, mas é mais ou menos assim que funciona. As formas mais familiares de deontologia, porque deontologia é um termo muito amplo. Apesar de Kant ser o mais famoso, o pai da ética deontológica, tem muitos autores que derivam teorias muito parecidas, teorias com consequências levemente diferentes. Então, a gente tende a englobar tudo numa mesma área, mas não quer dizer que todas as teorias dentro da teoria deontológica se referem apenas a Kant. Mas a gente acaba usando Kant como um grande representante, porque, querendo ou não, se tu vai trabalhar a filosofia, a ética deontológica, tu tem que falar em Kant, não tem como fugir. Então, por isso que a gente escolheu Kant. Na maior parte das questões que eu procurei sobre o Enem, foi Kant. Então, não acho que seja de grande valia para vocês trabalhar autores que são muito obscuros ou muito específicos de quem estuda filosofia específica na universidade. Então, ele sustenta que algumas escolhas não podem ser justificadas por seus efeitos. Que não importa quão moralmente boas sejam as suas consequências. Foi aquilo que eu falei. Ele vai numa linha contrária ao consequencialismo. Em vez de dizer, ok, essa ação vai gerar o melhor bem para o maior número de pessoas, mas se ele fizer mal a uma pessoa, ele vai estar correndo contra a teoria normativa deontológica. Não sei se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? Às vezes eu falo meio rápido, então acho que fica meio estranho. Então, as teorias deontológicas, elas vão fazer essa corrente contrária, então, essa ação em si. Então, ele vai pensar a ação em um sentido de dever, e esse dever, ou ele vai ser aceito, ou ele vai ser recusado. E se a gente fizer qualquer uma dessas duas ações, a gente vai ter que justificar por que esse dever ele é obrigatório ou não. Por exemplo, dentro das teorias deontológicas, a maior parte delas, a obrigatoriedade de uma ação ou não é muito forte. Por exemplo, se eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que ajudar as pessoas. Eu não tenho a moralidade interna que cabe a mim, aquilo, o cerne do meu eu moral, não pode se recusar a tomar essa atitude, porque eu vou estar correndo contra o meu eu moral e contra a humanidade do outro. Então, já dá para perceber que a teoria deontológica ela é muito cheia de regras.
ela tem um esquema de construção muito claro com questões tipo, de dever e negação. Ação correta, ação incorreta. A gente não vai falar aqui em virtudes, ou a gente não precisa ser virtuoso para escolher a ação correta, porque ele vai reconhecer a ação correta em si. Então, a gente sempre busca universalizar as nossas escolhas. O que significa universalizar essas escolhas? Quer dizer que qualquer agente que tenha racionalidade, seja adulto, seja tenha total capacidade, assim, capacidades mentais, racionalidade, não esteja fora do seu estado mental normal, ele vai tomar essa decisão porque ele vai reconhecer na ação em si que ela é a ação correta a ser feita. Então, eu coloco ali embaixo um exemplo para a gente ter essa ideia do que é universalização. Será que posso universalizar a regra de que posso usar outras pessoas para satisfazer meus fins? O que isso quer dizer? Será que eu posso já, por exemplo, minha colega Jane, eu vou usar ela para ganhar uma nota maior na faculdade. Eu posso fazer isso com ela, eu posso universalizar que toda vez que eu quiser ou precisar usar outra pessoa, eu posso fazer isso, e todo mundo pode fazer. Só que daí tu vai entrar num conflito, porque se eu posso fazer isso com ela, ela pode fazer isso comigo. Então a gente vai viver num conflito interno onde a gente não cria redes de confiança. Por que isso acontece? Porque a gente não consegue ajuizar o que é o melhor. Como é que eu vou universalizar que a gente pode usar outras pessoas e eu posso ser usado também? A gente vai entrar num conflito interno onde ninguém nunca vai confiar em ninguém nunca vai ser responsável moralmente por um pelo outro. Então a gente só pode pensar universalização em coisas que todos a gente possam se comprometer moralmente e consigam entender a moralidade dentro da própria ação, que nem eu coloco aqui embaixo. Se eu universalizo essa regra, isso inclui que eu também posso ser um meio para o fim do outro e que negue a minha própria individualidade. Se eu não quero ajudar ela, eu não preciso ajudar ela, mas só que eu universalizei a regra que utilizar outras pessoas para os meus fins é correto. Então, a gente vai ficar nesse eterno conflito. Opa, tá certo. Achei que tinha... Então, os agentes não podem fazer escolhas certas. Oh, perdão. Só um segundo aqui, tá mal aqui. Ficou meio pequeno. Tá meio... Se vocês estão enxergando direitinho, para mim ficou tudo colado. Então, os agentes não podem fazer certas escolhas erradas, mesmo que ao fazê-los, o número esses tipos exatos de escolhas erradas seja minimizado. Porque outros agentes serão impedidos de se envolver em escolhas erradas semelhantes. Então, o que a gente diz? A gente vai definir que é uma ação errada usar a Jane, minha colega, como um meio para o meu fim. Porque o fim não importa. Não é que o fim não importa. Eu usei uma palavra um pouco forte para a filosofia. A gente tem que aprender a suavizar dentro das teorias. Não é que eu não possa pensar, eu não devo pensar no fim. Mas eu tenho que pensar que ela tem um fim em si mesma, como um ser humano, como alguém capacitado de moralidade. Então, eu não posso usar ela para atingir as coisas que eu desejo, porque ela também vai me utilizar. E a gente nunca vai conseguir entrar numa relação ética de igualdade. Para os deontologistas, o que torna uma escolha é sua conformidade com uma norma moral. O que seria a norma moral? A norma moral são conceitos, de uma forma ampla, são conceitos morais que nós temos. Quando a nossa mãe diz que é errado bater nos outros, que é uma norma moral, ela está te dizendo que é moralmente errado agredir outras pessoas, porque isso dá vazão para que outras pessoas te agridem. E tu não quer ser agredido. Então, é uma norma moral compreendida por todos que a mútua não agressão é uma coisa boa, porque gera confiança, que eu sei que se eu não vou espancar a outra pessoa também não vai me espancar. Isso cria uma rede de confiança. Então, quando a gente pensa em dever, a gente pensa em direito e a gente pensa em deveres. Há uma relação. Se eu tenho deveres, eu vou ter direitos. Se eu tenho direitos, eu vou ter deveres. E essa relação vai nos guiando de uma forma mais complexa conforme a gente vai crescendo durante a vida. Então, essas normas morais, elas não brotam de nada, elas advêm das nossas próprias criações. Por isso, quando eu disse no início ali que todas as nossas relações são mediadas por funções éticas e morais, é por causa disso.
as nossas teorias, elas funcionam de maneira de mão dupla. A gente é influenciado por elas e ao longo da vida, conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo novas noções, a gente vai sofisticando essas escolhas morais. Então, quando a nossa mãe fala lá, quando a gente é criança, para não espancar outra criança, ou não espancar o coleguinha, quando a gente chega na fase adulta, se a gente agride outra pessoa, a gente responde legalmente por isso. A gente tem o dever de não fazer isso. E se a gente incorre contra esse dever, a gente é penalizado por ele. Então, por exemplo, o judiciário, o direito, é uma decorrência desse dever da ética deontológica. Tanto que a ética deontológica e o direito andam muito coladas. Por exemplo, eu não sei se alguém aqui quer fazer direito. Se alguém aqui for fazer direito, vocês vão ver muito antes durante a graduação de vocês. Filosofia, ela está envolta em todas as áreas. Então, quando a gente fala ética, a gente não quer dizer que, ok, existe essa teoria aqui, a gente tem que seguir ela exatamente ao pé da letra. Não, a gente está querendo dizer que existe essa teoria, influenciou a sociedade, influenciou a criação. Compreender de onde vêm essas normas morais, é entender como elas vão se aplicar na nossa vida quando a gente for mais velho, quando a gente for interagir na sociedade de forma mais competente e sofisticada. Então, isso nos diz que há certos princípios morais que todos os agentes reconhecem e endossam. Endossar é darem apoio, cabendo a todos seguir. Então, daí eu coloquei ali um exemplo para a gente poder tratar. Não tratar os outros como um meio para os meus desejos, já que não gostaria que me tratasse como um meio também. Então, volto à parte que eu tinha falado um pouco mais acima. Deontologistas reconhecem restrições centradas na gente, admitindo um mínimo de restrição geral. O dever de não matar é a expressão maior. Eu usei o da agressão, e daí aqui, para a maioridade, a gente normalmente trabalha a questão da violência e do assassinato. Entender essa restrição centrada no agente implica em defender a vida acima de tudo, defender que o agente possui um valor intrínseco em si. Quando eu digo um valor intrínseco em si, é querer dizer que ele tem um valor invalorável. Ele é uma pessoa única e exclusiva, de uma subjetividade única, que não pode ser comparada, não pode ser usada como um meio para eu atingir algo. Nem que seja, como eu coloco no final do meu exemplo, que é o exemplo da pena de morte. Não adianta o deontológico, ele nunca vai aceitar a ideia de que eu matar uma pessoa seja justificável, mesmo que matar essa pessoa seja salvar milhões de outras pessoas, porque todas as vidas elas possuem um valor igual. Eu não consigo colocar um valor diferente para um e para o outro. Então, esse peso ele vai ser sempre restrito. Todas as pessoas têm o mesmo valor. Por isso que a gente universaliza as pessoas. Tem uma pequena diferença entre universalização e universalidade, mas eu acho que não é muito para vocês. Assim. Então, essas normas devem ser simplesmente obedecidas por cada agente moral. E quando eu digo simplesmente, não quer dizer que a gente segue elas cegamente, mas é que a gente tem um agente moral, a gente tem essa consciência moral que entende que a gente não pode desobedecer ela. É claro que tem vários exemplos de pessoas que cometem assassinato e incorrem contra isso. Mas não quer dizer que muda o fato de que a gente entende, de um certo ponto inconsciente, que matar outras pessoas é completamente errado. Entende? Nesse sentido, o direito é dito ter propriedade sobre o bem. Quando aqui a gente diz direito ter propriedade sobre o bem, é de novo pensando lá nas consequências, nos fins, e pensando no direito como mediador dessas relações de dever. Quando a gente tem relações de dever, a gente tem relações de direito e dever. O direito está ali para assegurar que quando a gente faz o nosso dever, a gente não está fazendo mais nada que a nossa obrigação. E quando a gente incorre contra esse dever, o Estado, a sociedade moral que nós nos encontramos, nosso círculo moral, tem o direito de nos cobrar e nos penalizar. Se um ato não está de acordo com o direito, de acordo com o direito, não pode ser praticado, independente do bem que ele possa produzir, incluindo mesmo um bem construído por atos de acordo com o direito. Então, quando a gente pensa aqui, quando eu digo direito, a gente não pode pensar direito como uma constituição jurídica de um único país, porque daí a gente teria relatividade para tudo que é lado. Se a gente tem uma sociedade que, por exemplo, uma sociedade que mulheres são tratadas feito pessoas que de fato são,
tipo, uma coisa plausível para todo mundo. Mas pode ter sociedades que consideram que mulheres são propriedades e está dentro do escopo do direito, mas isso incorre contra a própria conceito de dever e direito. Então há um problema, esse direito não está sendo bem utilizado, porque a mulher dentro da sociedade ela vai ter só o dever, mas ela não vai ter esse equilíbrio que é o próprio direito que controla essa ida e vinda, essa mão dupla. Podemos entender melhor essas concepções atuais da doutrina dos direitos humanos universais. Aqui uma curiosidade para todo mundo. Quando ali em 1946, 47, se eu não me engano, quando criaram a Carta dos Direitos Universais Humanos, e daí depois teve toda a função da ONU, construção, garantindo o mínimo básico para todas as pessoas, ela foi inspirada dentro da teoria deontológica. Ela colocou a ideia dos deveres que nós temos como seres humanos para com outros seres humanos e um valor invalorável da vida humana. Então, não existe uma vida humana que valha mais que outra vida humana. Por isso que, dentro do escopo da teoria política internacional, a ONU tende a ser uma ideia de um tribunal isento de concepções de sociedade de Estado. Ele vai tentar trabalhar o máximo da universalização, que seria a globalização, dentro desse planeta que todos nós nos encontramos, dentro desse círculo moral que nós nos encontramos. Ela tenta assegurar uma certa universalidade que todo ser humano possui. É óbvio que a gente sabe que não é assim que funciona na prática em muitos países, mas, como de novo eu falei lá no início, são teorias que trabalham com o mundo prático e o mundo prático que trabalha com a teoria. Então a gente entende para todos os seres humanos como dignos de si, de respeito. Então a gente pensa, o ser humano possui um respeito invalorável. O respeito à vida, o respeito ao crescimento, o respeito ao desenvolvimento, e não são objetos ou meios para um fim. Então, quando a gente tenta justificar que, eu matei tal pessoa, um Estado mata tal pessoa, mas acaba matando 50 pessoas na volta, ele não deveria ter matado nenhuma, nem as outras 50, porque por mais que essa uma pessoa fosse colocar outras 200 em risco, a vida dele é tão valiosa quanto todas as outras vidas. A gente não pode trabalhar ele como um meio para atingir um fim. O fim seria essa ideia de paz, só que a paz ainda é uma teoria longe. A vida, ela é uma coisa prática. Então tá, pessoal. Na aula passada, né, a gente estudou as teorias da normatividade, né? E aí a gente estudou, foi eu que dei aula para vocês, né? E a gente estudou a ética das virtudes, né? Que o principal, né, pai dela, como disse o Guilherme, né? O principal representante dela era Aristóteles. E aí eu espero que vocês estejam lembrados, né, que a ética é normativa porque ela enuncia normas, como disse o Guilherme, né, que dizem, como a gente viu na aula passada, né, como é que devem ser os bons sentimentos, as boas intenções, as boas ações, né, e como devem ser as decisões e as ações livres, né. São normas que determinam o dever ser, né, dos nossos sentimentos e das nossas ações, tá? E aí, deixa eu ver aqui. Guilherme, passa o slide para mim. Tá contigo a bola hoje. Tá, e aí, assim, olha, duas rupturas, então, né, vão fazer do pensamento do Kant um pensamento revolucionário. E aí, como disse o Guilherme, né, o Kant é aí o principal expoente da deontologia, né, enfim, ele marca, assim, uma divisão no pensamento, né, uma ruptura, né, e são essas, enfim, essas duas rupturas, né, do que havia de mais importante até então, né? Antes da moral kantiana, o pensamento ocidental pariu, digamos assim, né, dois grandes modelos de pensamento moral, que é o grego e o cristão, né? E aí o Kant vem e modifica isso, né? E aí, se a gente tivesse que resumir o pensamento grego, né, presente na Ética Nicômaco do Aristóteles, que a gente viu na semana passada, como é que a gente poderia resumir, né? A gente pode dizer, né, a gente parte da ideia de que o universo é ordenado, é cósmico e é finito. E aí, nesse universo ordenado, cósmico e finito, né, que é ordenado porque cada coisa tem a sua finalidade para estar ali, a razão de ser das coisas é a sua finalidade, tá?
que os gregos vão chamar de telos. Então, se você quer saber, sei lá, por que existe o vento para refrescar, por que existe a maré para, enfim, fertilizar, né? Existe uma explicação causal, né, finalista, né? A causa se explica pela sua finalidade no universo grego, né? Quando a gente vai pensar com o pensamento grego, lá onde estava o Aristóteles, quando a gente estava estudando a ética das virtudes, né? Sendo assim, a gente é parte do universo e, portanto, a gente é explicado a partir da nossa finalidade, tá? Então, a partir daí, a gente pode fazer a grande pergunta, né, do pensamento aristotélico, que é a pergunta ética, no seu sentido mais amplo, né? O que a vida deve ter para ser boa, né? O que é uma vida boa, o que é uma vida bem vivida, né? Então, sendo a ética a avaliação da vida, né? Então, é claro que a resposta será que você viveu para os gregos, né, de forma plena quando você cumpriu a tua finalidade cósmica, né? E como cargas d'água eu sei qual que é a minha finalidade. E aí, muito bem, o Aristóteles vai dizer que, dado que na natureza nada é inútil, né, e visto que tudo tem a sua finalidade, é encontrando, né, a tua finalidade que tu vai encontrar o teu lugar aí no mundo, né? Então, se trata de tu perceber o teu lugar no mundo, né? A partir do quê? A partir dos teus atributos. E quais são os atributos que importam, né? Aqueles que existem em ti que são mais destacados, né? A resposta para a finalidade vai ser o que é melhor em ti, né? E aí, tu pode chamar isso de talentos naturais, tu pode chamar isso... como pegando aí uma terminologia cristã, né, de vocação, ou tu pode fazer como Aristóteles e chamar isso de virtude, né? Então, tu observa as tuas virtudes e aí, observando as tuas virtudes, tu vai descobrir aí o que, né, o que tu pode fazer de melhor. E aí, tu tem que colocar as tuas virtudes, né, a serviço da tua vida para viver uma vida boa, né? Para tu buscar, né, atingir a tua excelência, né, naquilo que tu é virtuoso, naquilo que tu é bom, né? Se tu não colocar as virtudes a favor da tua vida, a serviço da tua vida, tu vai ter vivido de forma fracassada, né? Tu terá vivido mal. Assim é para Aristóteles, assim é mais ou menos como pensam os gregos, né? Aí tu pode dizer, mas eu ajudei a creche aqui do bairro, ajudei a vozinha a atravessar a rua, eu me engajei na luta contra a fome, que foi o exemplo que a gente usou na aula passada, né? O Aristóteles vai dizer, olha, mas eu não te perguntei isso, né? Ele vai dizer assim, olha, o que eu esperava de ti, enfim, era que tu desenvolvesse o teu bem, o teu talento, né? E tu podia ser um desenhista, né? Se tu te envolveu na luta contra a fome, não era isso que era para fazer, era para desenhar, né? Por exemplo. Então, tu viveu mal, viveu desencaixado quando tu não faz isso, né? Tu não cumpriu a tua finalidade. E aí é preciso lembrar que para o grego a dignidade moral é viver bem, né? Existe uma espécie de coincidência entre a dignidade moral e o pleno desenvolvimento das próprias virtudes, né? Então, significa que o fato de você não desenvolver bem as suas próprias virtudes, né, é um pecado, digamos assim, um erro moral, uma indignidade moral. E aí, só para traçar um paralelo, a gente pode imaginar, sei lá, que você roube aí alguém, tá? Tu roubou alguém. Então, do ponto de vista moderno, né, que é o ponto de vista que a gente tem hoje, né, isso é inaceitável, né? Porque tu prejudicou outra pessoa, tu prejudicou alguém. Então, há uma avaliação negativa, né, a respeito da tua conduta. Né, a respeito da tua conduta, porque é o que tu fez mal para o outro, né? E aí, se tu procurar, por exemplo, a palavra outro lá no Aristóteles, tu não vai encontrar, né? Tu não vai encontrar porque não é a preocupação dele, tá? Quando é que tu fez, quando é que tu pisou na banana, digamos? Quando é que que deu a porqueira, né? É quando tu pisou na bola com o universo, né? Não é com o outro, não importa aí tanto o outro, né? A dignidade moral, ela coincide com o desenvolvimento e a atualização das virtudes, né? E pode passar, Guilherme. Jane, ele já te colocou. Perdão, Jane. Me colocou? Ele já te colocou. Tá. Tá, valeu. E aí, né, se te parece estranho, eu arriscaria dizer que sim, né? Que essa forma de pensar pode te parecer bastante estranha, né? E por que pode te parecer estranho? E provavelmente parece, né? Porque tu foi formado aí numa civilização moderna,
né, com base no pensamento moderno. Eu diria que tu é um kantiano sem saber que tu é um kantiano, certamente, né? E por quê? Porque o óbvio para ti é o que o Kant propôs, né? O que é bacana é que tu sabe, tu ter consciência que nem sempre foi assim, né? Antes o pensamento era diferente, não era assim que se pensava, né? Então, acho que a primeira coisa assim que tu tem que anotar, que tu tem que ter bastante em mente, assim, é que pro Kant, né, não é a virtude, não é o talento natural, não é o pleno desenvolvimento, enfim, desse talento natural, né, não é a busca pela excelência desses teus talentos, né, dessas tuas virtudes, dessas tuas habilidades, que faz a dignidade moral de alguém. Dá para viver de maneira muito digna, né, mas muito digna mesmo, né, sem que tu desenvolva plenamente os teus talentos naturais, né? E sem que tu viva aí, sem que tu observe a excelência dos próprios talentos. Não é um requisito importante para o Kant, tá? E aí, relacionando o pensamento grego com o pensamento moderno, então a gente pode dizer que, enquanto para o grego, né, a moral é uma espécie de altar para a natureza, né? É a maximização da natureza, do que a natureza nos propõe, né? Para o pensamento moderno, é um pouco contrário, né? Em outras palavras, assim, a natureza se traduz em pulsões, desejos, apetites, né? E a moral tem essa capacidade de se opor aos apetites, né? Quando esses se direcionam para um lado que não é o devido, né? Então, percebe, assim, não só o prestígio da natureza acabou indo para a banha, né? Mas também o que é de mais importante, né? Na natureza mudou. Existe aqui um mundo de ruptura para a gente enfrentar e entender, né? Para o pensamento grego, a ética propõe, para o pensamento moderno, a ética propõe o controle da natureza, né? E é a razão decidindo independentemente do que o corpo deseja, tá? Enquanto para um grego há um alinhamento aí entre ética e natureza, né, para os modernos há uma espécie de oposição, né, um contraste, ou pelo menos um descolamento assim, entre o que eu penso para viver e o que eu sinto e eu desejo na hora de viver, na vida. Tá? E aí existe uma diferença entre agir por dever e agir de acordo com o dever, né, que o Kant vai trazer isso também. Por exemplo, agora eu vou começar a trabalhar com os doces saudáveis, e eu vou mesmo. Aí imagina que eu vou numa feirinha lá e me aparece um turista lá, um cara que não fala direito português e tal, e eu posso cobrar qualquer preço dele, porque ele não sabe, entende? Então eu posso dar ali um baita de um migué e ainda ganhar um dinheiro em cima dele. Mas aí eu reflito e penso assim, mas eu não deu, acho que eu não vou fazer isso, porque vai que ele comenta com outra pessoa e eu queimo meu filme, vai que eu me arrebente, vai que eu me quebre, né? Se eu vai que eu minto para esse cara aqui e tal, dou um puta golpe nele, daqui a pouco ele enfim, descobre aí e eu fico mal no futuro aí com os próximos clientes, né? E aí eu decido então cobrar o preço justo dele, né? Eu vou aí cobro normal, tá, ok, mas fico com aquela vontade, assim, com aquela coisa de, né, estou agindo só porque, assim, para não me arrebentar mais para frente. E aí eu vou ter cobrado o preço justo? Sim, eu vou ter cobrado o preço justo. Foi por um bom motivo? Não foi por um bom motivo, né? E aí o Kant nos dirá que eu, no caso, agi de acordo com o dever, mas eu não agi... não sei eu que eu agi de acordo com o dever, né? Mas eu não agi por dever, tá? Então eu não fiz o que eu tinha que fazer porque, enfim, a minha verdadeira motivação fosse a respeitar o dever, né? Que aí, como o professor Guilherme falou antes, aí a grande questão da deontologia, né? Eu não agi por respeito ao dever. Meu verdadeiro motivo foi não me arrebentar mais para frente, né? Então, enfim, o fato de eu ter respeitado o preço do produto não tem bom, né? Enfim, tem um motivo, mas ele não é aí um moralmente mais elevado, que seria o ideal, né? E qual é o motivo moralmente mais elevado? Né? É respeitar o dever porque é devido, né? Para Kant, para a deontologia, é isso, respeitar o dever porque é devido, né? E isso decorre do pleno uso da nossa vontade, né? Isso é mais uma das nossas faculdades deliberativas, né? Que para o Kant tem aí uma centralidade, né?
E aí alguém pode dizer, vocês podem dizer assim para mim, professora, mas dá na mesma, né? Você cobrar o preço certo por dever, ou para não se arrebentar depois, porque nos dois casos tu agiu da mesma forma, né? Cobrou o preço certo, então tá beleza. O Kant vai dizer não dá na mesma, né? E por que não dá na mesma? Não dá na mesma porque tu acabou agindo para não se arrebentar depois. No caso, eu acabei agindo para não me arrebentar depois. Isso significa que numa outra situação, né? Se eu tiver que roubar para não me arrebentar depois, né? Eu vou fazer, né? E aí, portanto, só naquela situação específica, né? Eu agi eu agi bem, né? Agi por esse motivo. Mas se eu agir sempre para não me arrebentar depois, eu vou agir errado em outra situação, né? Então, aí, nesse caso, houve aí uma coincidência, né? Entre o certo e aquilo que eu fiz, né? Mas eu não fiz porque era certo, eu fiz para não me arrebentar. E aí houve uma coincidência que pareceu correto, tá? E aí a verdadeira boa razão, então, é fazer o certo pelo que é certo. Tá? Mesmo que fazendo certo, tu assuma o risco de daqui a pouco se arrebentar, né? Que isso te traga uma consequência ruim. Então, é fazer o certo, fazer por dever sempre, né? A consequência disso é irrelevante, tá? Então, o núcleo da moral kantiana não é... o núcleo da moral kantiana não é o que a gente faz, né? Não é a conduta, não é a ação, não é o movimento. É a razão da conduta pela qual você fez aquilo que você fez, né? É o fundamento que a gente dá para a conduta da gente, né? É o porquê a gente faz o que a gente faz. Isso que é o importante, tá? Então, para o Kant, a gente vai ter agido de maneira moralmente digna, né, se a gente fez o que fez porque era o certo a fazer. Isso está entendido, né? Se a gente vai ou não se arrebentar depois, não tem importância. Bom, já que a dignidade moral, então, ela não é decidida pelo florescimento dos nossos talentos naturais, né? Ela é decidida pelo quê, então, né? E aí, quando vai dizer que aquilo que confere dignidade moral ao homem é o que o Kant vai chamar de boa vontade, tá? É o que o Kant vai chamar de boa vontade. Isso significa o quê, no final das contas, né? Que todo o talento natural, né, ele pode ser usado a serviço do bem ou a serviço do mal, né? Por isso, não são intrinsecamente nem bons e nem maus, o que? Os nossos talentos, né? Em outras palavras, você pode, quando você vai discutir a moral de alguém, avaliar os seus talentos não é, assim, exatamente a melhor coisa a fazer, o melhor caminho, dirá Kant. Um caminho moderno de avaliação da dignidade moral de alguém é analisar a ideia de boa vontade. Tá? E o Kant está dizendo o seguinte: a inteligência não é boa em si, a beleza não é boa em si, nem a memória, nem a capacidade de abstração, né? Nem a capacidade para cálculos matemáticos, nada disso é bom em si. Isso por quê, né? Porque isso, por exemplo, pode ser usado para fabricar bomba atômica e matar japoneses, né? E não é uma coisa boa. Então, o que acontece? O que vai importar, no final das contas, é a maneira como a gente vai, né, a gente vai destinar os nossos talentos, e isso vai depender do que a gente vai decidir fazer com o uso deles, né? Então, o coração da dignidade moral está numa decisão pessoal, né, sobre o que fazer com os recursos naturais que são teus. Então, a dignidade moral não está no talento, mas no que fazer, né? Então, o Kant não vê... Lembra que na semana passada a gente tratou a ética das virtudes, né, como a ética para a eudaimonia, para a felicidade, né? E aí aqui é diferente, né? Aqui é outro esquema, né? O Kant não vê na felicidade o fundamento da moral, porque ele acha que a felicidade não é algo específico nosso, né? Isso porque ela é mais competentemente buscada por quem tem instinto, né? Não que a gente não tenha, mas... E, portanto, a felicidade é alguma coisa, assim, desalinhada com a nossa natureza. E o que é mais específico? O que é mais específico nosso, né? O pensamento e a razão. Portanto, o critério da boa vontade é a boa razão, o bom pensamento, o bom fundamento. Tá? É o que Kant chama, então, de boa vontade.
E a boa vontade é o que é realmente bom em si. Isso é o que a gente pode dizer que é boa em si mesma, né? Todo o resto vai depender da boa vontade. Por exemplo, coragem mais vontade boa igual coragem boa, força física mais vontade boa igual força física boa, dinheiro mais boa vontade, dinheiro bom, né? A boa vontade é o que dá o tom, a gente pode dizer assim, né? A boa vontade não é o desejo, né? Porque a vontade não é desejo, né? O desejo é algo que emerge, assim, na gente, né? E que a gente não pode, assim, controlar, né? Sem que a gente possa controlar. O desejo vem. E o que é a vontade? É justamente o contrário disso, né? Ela é a razão a serviço da existência. Portanto, independentemente daquilo que a gente deseja, né? A vida vai ser definida segundo os critérios aí da nossa racionalidade prática, vai dizer o Kant, né? E por isso a gente estabelece uma fronteira entre desejo e vontade que é fundamental aqui, né? Então, no fim das contas, a gente entende que essa boa vontade, né, na hora da gente agir, ela se materializa, né? Ela passa a existir, ela adquire um corpo no dever, né? E como que a gente deve agir, e como você deve agir, né? E em como a gente deve agir. Então, você realmente, assim, aprende, no final das contas, que o que importa na moral kantiana não é exatamente o que aconteceu com o que tu fez, né? Que é uma espécie de consequencialismo que vocês vão ver depois também em outras aulas, né? Não é o que propriamente tu fez, né? Mas o porquê que tu fez o que tu fez, tá? Então a moral kantiana é uma avaliação da conduta, do motivo da conduta, né? Da intenção da conduta. Em vários manuais de filosofia, até o Kant aparece como intencionalista, né? Vocês podem verificar também, né? Então, o fundamento está na razão pela qual você fez o que tu fez, ou se tu preferir, na intenção que tu teve a fazer o que fizeste, né? E se a boa conduta é aquela que é por dever, o que é esse dever, né? E o Kant propôs, assim, que o dever é uma etapa do pensamento moral, né? Que te ajuda aí a refletir sobre a boa conduta, tá? E esse dever, ele vai se aproximar da conduta, né? São etapas diferentes do pensamento moral, né? Na medida em que ele se traduz, né? Em que ele vai se traduzir como imperativo, tá? E o que é... Aqui, deixa eu mudar aqui o slide, que eu me empolgo e me esqueço. E o que é, né, esse imperativo, né? O que é o imperativo? É aquilo que tu deve respeitar para agir moralmente bem, tá? O imperativo é uma espécie de tradução aplicada ao dever, né? Uma aplicação do dever, né? A uma situação concreta, né? Isso é um imperativo. E aí, no final das contas, o dever se torna aplicável através de imperativos, né? Aquilo que você não se permite você fazer, aquilo que você não se autoriza, aquele isso eu não faço, aquela barreira que a gente põe na gente mesmo, diz, olha, isso não é para mim, né? É mais ou menos nesse sentido. E aí a moral, ela não é uma vigilância castradora do outro, não é isso, né? É um olhar sobre si mesma, né? Um olhar que nos faz agir de determinada forma e não de outra, né? Portanto, é um olhar que se traduz em imperativos no sentido positivo e negativo, né, que a gente chama aí de proibições, porque a moral é justamente o que você mesmo, né, não deixa você fazer, né, o que você não se permite, como eu tinha dito, né. E aí, nessa perspectiva, então, o dever é concretizado em mandamentos morais, né, e ele é conduzido pela vontade livre, né, e isso é para a vontade de alguém, né, porque a vontade de alguém ao agir, né, obedece, né, leis aí elaboradas por si mesmo. Então a gente mesmo elabora, ou deveria elaborar, segundo Kant, né, leis para que nós mesmos sigamos, né? E isso constitui uma vontade autônoma, né? Quando eu mesmo consigo me autolegislar, né? Eu sei o que é correto ou não correto ou incorreto para mim, tá? Então assim, olha, e tem regras, já explico. Mas assim, quem é o estuprador na nossa sociedade, se a gente for pensar assim, né? É aquele que não consegue descolar bem o desejo da vontade, não é?
Se a moral é um descolamento, digamos assim, né? Entre o desejo e a vontade, o estuprador é aquele que é guiado pelo desejo. E o que acontece com gente assim? Não dá para conviver, tem que ir preso, não é? E bicho. Bicho, sim, é movido pelo desejo, né? E o desejo do bicho é instinto. Ele vai e ele faz, né? E a gente tem instinto? Obviamente que sim, é claro que tem, né? Mas a moral permite esse descolamento do instinto, né? E o descolamento da natureza é a transcendência, né? Em relação à natureza, tá? Deixa eu ver aqui. E aí, eu espero que tu tenha entendido, então, né, que vocês tenham entendido que o pensamento grego e o pensamento moderno da ética, assim, não tem nada a ver, né? Eles se descolam muito, né? Porque, por exemplo, quando o Joaquim Barbosa ia lá e julgava alguém, né? Ele julgava assim, né, você tinha todo o direito de desejar o que você desejava, né? Porque desejo é assim mesmo, né? É coisa de natureza, é coisa de humano, é coisa normal, né? E todo mundo tem o direito de desejar o que deseja, né? Enfim, você podia querer trabalhar mais, trabalhar menos, ganhando mais, né? E tudo está bem, né? Se dá bem e tal, tudo isso são desejos ok que a gente pode ter, né? O que você não, o que a gente não podia, o que no caso os corruptos não poderiam fazer, é ter agido nesse sentido, né? Tinha que ter havido aí, né, em algum momento a luta da vontade contra o desejo, né? Que segurasse a onda aí dessa pessoa que roubou, dessas pessoas que roubam, por exemplo, né? Então, qual é o corrupto, né? O corrupto é como estuprador, é como pedófilo, né? O pedófilo tem tesão em criancinho, o estuprador tem tesão por adulto que não quer transar com ele, né? O corrupto tem tesão pelo dinheiro que não é dele, né? E você pode ter tesão pela criancinha, pela pessoa que não quer transar com você, pelo dinheiro que você não trabalhou para ganhar, você pode ter. O que você não pode ter, o que você não pode é concretizar isso, né? Nem por isso você vai roubar, nem por isso você vai estuprar, né? E tudo isso para dizer que é possível, né? Esse deslocamento em relação ao tesão, ao desejo, né? A gente consegue fazer esse descolamento e a moral permite isso, tá? Bom, e agora vou dar uma corridinha aqui para a gente ir finalizando. Existem para o Kant dois tipos de imperativo, tá? O imperativo hipotético e o imperativo categórico, tá? E o imperativo hipotético, né? É um imperativo hipotético por quê, né? Ele é um imperativo hipotético porque ele é condicionado por aquilo que a gente pretende, pelo que nos interessa naquele momento. Então, na hipótese de desejar emagrecer, eu tenho que comer menos, tá? Então, será um imperativo, mas não será um imperativo que serve para todo mundo, serve para mim naquele momento. E por isso que ele é hipotético, tá? Então, se eu quiser engordar, eu não posso usar como imperativo comer menos, eu tenho que comer mais, tá? Então, ele é hipotético porque ele parte da vontade que é hipotética, tá? E aí o Kant vai dizer que esses imperativos hipotéticos são de menor valor. E por que eles são de menor valor, né? Enfim, porque eles não resolvem conflitos, né? E ele vai pretender buscar um imperativo que funcione para qualquer um, em qualquer lugar, independentemente do que a gente pretenda ou deixe de pretender, né? E aí a gente, enfim, e aí ele vai atrás desse imperativo, né, que funcione para todo mundo. E aí ele propõe o imperativo categórico. Por que ele é categórico? Porque ele funciona categoricamente para qualquer um, tá? E aí, bom, tem esse culhão, assim, né, de pensar tudo isso, né, que é algo super complexo e tal, e aí serve para todo mundo quem? Para argentinos e brasileiros, para a Idade Média, na pós-modernidade, para todo mundo mesmo, tipo os 10 mandamentos? Não, e por que não, né? O Kant não comete essa ingenuidade, né? Porque são 10 condutas, né, que você deve seguir. E se forem mais condutas, o mundo vai se atualizando e vai surgindo outras coisas. Por exemplo, e a conduta no Facebook, como é que eu devo agir no Facebook? A publicidade infantil, são coisas que não abarcam, né?
Então, ele pensou, eu vou montar um esquema, né, que vai servir para qualquer um, em qualquer situação já existente, né, e situações que possam vir a existir. Então, ele tabela aí o imperativo categórico, né, que é um jeito de pensar, né, é um jeito de pensar que resolve algumas questões, né. E que jeito de pensar é esse, né? O imperativo categórico ele é apresentado da seguinte maneira, né? Mais ou menos assim, viva... Deixa eu trocar aqui o slide. Vai dizer, viva de tal maneira, né, que a tua vontade pretenda, né, que o princípio que rege o teu comportamento possa reger o comportamento de qualquer um. Nas palavras de Kant, tá aí no slide de vocês, né, age apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal, né, é aquilo que o professor Guilherme estava falando, a minha ação tem que poder ser universalizada, servir para qualquer um, em qualquer lugar, que será uma ação moralmente correta, tá? Né? Então, viva de tal maneira, né, a pretender pela vontade que o critério ou princípio que rege, né, o teu comportamento passa a reger o comportamento de qualquer um, tá? Então, deixa eu ver se era mais ou menos isso. Sim, e aí tem mais uma outra questão aqui, ó, que é bem importante, que eu não vou me centrar muito agora, né, mas que o professor Guilherme já falou, que é a questão do reino dos fins, né, que a gente deve tratar o outro sempre como um fim em si mesmo e não como um meio, né, que isso não pode acontecer, né, se a gente está se regendo aí pela ética deontológica, especialmente a kantiana, né, e aí a vida humana para ele vai ter aí esse valor intrínseco, que o professor Guilherme também já explicou o conceito, né? Então, nenhum ser humano deve se submeter à vontade de outro, né? A gente deve agir autonomamente conforme a nossa vontade. É por isso que o conceito de autonomia para o Kant é tão importante, né? E aí até eu coloquei aqui para vocês, né? A autonomia é, pois, o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda a natureza racional. A dignidade como autonomia marca-se pela capacidade de autodeterminação que os seres racionais têm, de se autolegislar. Isso confere a cada pessoa o direito de estabelecer os rumos da própria vida e desenvolver de forma livre a sua personalidade, realizando escolhas morais e responsabilizando-se por elas, pelas decisões estabelecidas por ela. Nessa perspectiva, o sujeito moral se autodetermina. Então, é isso que o Kant vai estar falando no final das contas, né? A gente tem que ter uma vontade livre, uma vontade boa, para conseguir bem guiar as nossas ações e pensar autonomamente, racionalmente, né? Ter autonomia sobre a nossa vida e as nossas ações, né? Essa é a grande questão dele. Agora o professor Guilherme vai fazer umas questões para vocês. De minha parte era isso. À vontade, Guilherme. Oi, pessoal, eu voltei. A gente pode só para finalizar, assim, eu trouxe duas questões que trabalham bem o que nós falamos aqui, e eu acho, em vez de eu ler, eu acho que vou deixar vocês lerem e escolherem uma resposta para essa questão. Daí, assim que vocês coloquem ali, pode ser no chat, só para a gente ver mais ou menos para onde vocês estão indo, leiam com atenção a questão e respondam, e daí a gente comenta depois, tá? Daí, tipo, um minuto. Mas, só para comentar enquanto vocês leem, a exposição da professora Jane foi muito boa. Eu fiz algumas colocações ali do lado enquanto ela falava, para, se vocês quiserem salvar, eu acho que você já tem também acesso ao material sobre Kant, que a gente já devem ter liberado para vocês. Vai na mesma linha de complemento do que estava lá, tá? Então, não sei, se vocês já quiserem dar uma resposta ali, que daí a gente já conversa sobre qual que é a resposta certa. Vamos lá, pessoal. Vocês têm 3 minutos para responder no Enem. Vai ficar rateando aqui, não vai dar certo lá. Bora, ligeiro. A coisa é pensar ligeiro. E assim, ó, a gente acha que dá tempo e é pouca questão, é muito tempo. Quando a gente vê, falta 15 minutos, tá lá desesperado, assim, preenchendo. Uhum. E vocês têm a obrigação moral de responder isso aqui. Se o Kant ficaria de cara.
Deixa feião. Não, tem pressão sim, A Luísa. Tem vida é pressão pressão. ligeira, A coisa vida chata. é pressão. Eu vi ali que vocês, uma maioria quer trabalhar com psicologia, ó, se preparem, dever moral é psicologia pura, entendeu? Como a gente É. determina, por que a gente determina que certas coisas são erradas? Tem toda uma explicação da psicologia moral que, se vocês passarem, provavelmente vocês vão passar, são muito inteligentes, vão ver na psicologia. Ó, Guilherme, ela respondeu ali. Tem resposta C e D. Tá. Vamos, tá. Então eu vou responder para vocês. A resposta correta é a C, se não me engano. Opõe-se ao princípio de toda ação. Aqui, ó. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como uma norma universal. O que eu falei lá no início? Se a gente universalizar toda ação moral que me interessa, ou que interessa a todas as pessoas, a gente vai ficar imbricado numa relação onde ninguém faz nada. Por exemplo, assim, se eu vou universalizar que mentir é correto, tá? Tem um grande exemplo que muitos filósofos usam para tratar, principalmente os deontológicos, com essa linha de teoria dura, que é pensar, tu tem uma casa, tu está no meio da Segunda Guerra Mundial, tu é um alemão relativamente normal, se a gente pode pensar nas alemães nazistas como relativamente normais, né? E um judeu vem se esconder na tua casa. Ele vem a SS e vem perguntar, existe algum judeu dentro da tua casa? Tu é moralmente compelido a falar a verdade, porque se tu universalizar a mentira, se tu universalizar a ideia de que mentir é correto, ali naquela situação tu tem que universalizar para todas as ações. Por isso que a ética deontológica ela não lida com ações particulares, ela sempre vai lidar com ações universais, aquilo que eu posso universalizar. Ele não está dizendo que a gente é obrigado a entregar o judeu, ele está dizendo que a gente não pode universalizar essa ação para que todos façam, entende? Quando eu digo que ninguém pode mentir, é que eu estou assegurando o direito de todo mundo confiar e conceder essa confiança para o outro. Porque se eu pensasse que eu minto e aquela pessoa não está mentindo, eu não teria confiança suficiente para gerar uma relação moral real. Não sei, porque passa para a segunda questão. A segunda questão acho que é mais de boa, o pessoal vai pegar direitinho. Tem mais uma, só aí a gente termina. Então, esse aí é da Mafalda, que se vocês querem estudar filosofia, é assim, ó, indico maravilhosamente bem. Tem um livro que se chama Os 10 Anos de Mafalda, é a filosofia do primeiro quadrinho ao último, assim, ó. E mostra como a gente entende filosofia no nosso dia a dia. Então, ali a gente tem um quadrinho onde ela começa. Pensei em ficar com um troco da padaria para comprar bala, mas não consegui falar Mafalda. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é feio, que não deve se fazer, não deve se fazer e sei lá o que. Fala ela novamente. E a mãe pergunta, inquilino? Que inquilino? E ela responde, esse que a gente tem aqui dentro. Aqui ela está se referindo à lei moral que reside dentro de todos nós. Então, Kant, quando ela falou em intuicionismo ali, a professora Jane falou em intuicionismo, mas essa intuição que existe uma norma moral que nos diz o que é a ação correta. CCC, consciência da obrigação moral. Isso mesmo, né? Essa consciência que a gente tem uma obrigação moral com algo é o reconhecimento que existe algo dentro da gente que é um dos prazeres da filosofia, ficar debatendo se isso existe ou se não existe. Se existe, para onde ela está caminhando? E é isso, sabe? É reconhecer que existe algo em mim que reconhece o outro e essa mediação, essa é a moralidade. E eu tenho um dever com ele. Esse dever é segurado a partir de certas regras e universalização e teoria, mas no geral é isso. Eu acho que vocês conseguiram pegar bem a ideia do que é o dever. Essa eu acho que tem que ficar uma coisa muito clara na mente de vocês. Dever, autonomia e liberdade. A gente tem que tomar decisões autônomas, não tem causas fora da gente, ela tem que vir de dentro, a partir desse inquilino, e se refletir lá fora na versão da melhor ação possível, a ação moralmente correta. Eu acho que era isso, eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês quiserem fazer, fiquem livres para fazer para a professora Jane ou para mim, mas eu acho que vocês pegaram muito bem, eu acho que é o seu conselho, pelo que eu vi, todos vão para a mesma linha do se referir ao dever e a entender o que é essa coisa interna e externa do agente. Acho que vocês pegaram bem, e eu adorei a aula com vocês e passo para a professora Jane. Então tá, gente, eu agradeço vocês aí pela atenção, pela disponibilidade, né? Obrigada mesmo pela interação e também nas respostas, né? Lembrando que aquilo que a gente falou na aula passada, né? A gente é humano, a gente
enfim, né? Ninguém é sempre virtuoso, sempre deontológico, sempre utilitarista, sempre consequencialista, não é. Isso são regras aí da normatividade, né? São exemplos, são modos, né? São visões de mundo, são maneiras de agir, mas não, claro, né? Se aplicar às vezes na nossa vida, e o bom mesmo é que a gente seja bem consciente das nossas ações para saber, né, que rumo a gente está tomando e por que está tomando, né? Então, acho que a filosofia e as éticas, né, as correntes éticas servem para isso, para nos dar uma luz, um guia, né? Na dúvida do que fazer, faço o quê, né? Mas é isso, o humano é mais complexo do que, claro, né? Definições desse tipo, mas que sirva sempre para a gente conseguir se guiar e para a gente conseguir se entender, né? O que a gente está fazendo e por que está fazendo. De minha parte era isso, muito obrigada. E até daqui uns dias. E só para complementar o que a professora falou antes da gente ir embora, Kant já dizia, a gente tem que ser crítico, sempre crítico a todas as formas e todas as linhas. Ninguém é perfeito moralmente, ninguém nunca vai ser. O ser moralmente perfeito está aquém da nossa capacidade. A única coisa que a gente pode fazer é ser crítico e tentar usar as melhores ferramentas éticas e morais para lidar da melhor forma da sociedade. E é isso que a gente